seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, o canal Angélica Fono, um lugar onde eu, fonoaudióloga, mãe, converso com você sobre o desenvolvimento da fala do seu filho. E nós fazemos isso de uma forma muito respeitosa, afetuosa e é lógico, de uma forma muito técnica. Mas se você não me conhece ainda, se caiu aqui de paraquedas, sou Angélica, sou fonoaudióloga desde 2012, convivo com criança desde que me conheço por gente, porque além de ser irmã mais velha, já fui auxiliar em maternal, fui para a faculdade de fonoaudiologia, já com foco no desenvolvimento da fala infantil. Desde que me formei, só trabalho na construção de fala infantil e já há algum bom tempo estou aqui neste universo online trazendo tanto informações de forma gratuita aqui no meu canal do YouTube, lá na minha página do Instagram, mas também trazendo suporte, estrutura de desenvolvimento da fala infantil com método, com propriedade, com competência. Eu treino você, eu preparo você para te transformar em um verdadeiro motor de ação na fala do seu filho. E eu faço isso em diferentes níveis, tanto de profundidade do conteúdo, quanto nível de acompanhamento junto comigo, de acordo com aquilo que nós julgarmos mais adequado para o seu filho, para a sua realidade. Se você quer sair deste lugar de estar apenas com acesso a esse conteúdo geral que está disponível aqui nos meus canais abertos e deseja entrar para este grupo de famílias que são acompanhados por mim de uma forma mais exclusiva, seja em curso, seja em programa, seja em mentoria, entre em contato no link, no site que está aqui abaixo desse vídeo. Entre em contato com a minha equipe, veja todas as estruturas que eu tenho a lhe oferecer, veja qual melhor lhe serve e venha junto comigo, vamos fazer a mudança na fala do seu filho. Mas agora, hoje, você não está aqui para saber disso. Você está aqui porque você viu lá sobre a música e a fala. Muita gente tem me perguntado e algumas vezes isso vem até como uma dúvida de saber se isso está adequado ou não. O fato de, tanto, se é legal a gente ficar cantando para ensinar o nosso filho a falar, porque muitas vezes você não sabe brincar, tem a sensação de que seu filho não gosta, ele só quer saber das musiquinhas lá da televisão, do celular, e acabou que essa foi uma estratégia que você está dando conta de fazer em casa. Então, primeiro, é uma estratégia legal? Funciona? E segundo, qual que é uma outra questão que muitas vezes algumas famílias me trazem, né? Angélica, eu canto muito com meu filho, ele vejo que ele gosta disso e ele começou a me pedir, falar comigo muito cantando. Isso é esperado? Como é que é isso? Então vamos começar entendendo essas duas coisas aqui, começando pela primeira, se é uma estratégia legal. Bom, não só é uma estratégia legal, como é uma das minhas preferidas. E se você me acompanha já faz um tempo, você vai falar, meu Deus, tudo ela diz que é uma das minhas preferidas. Porque realmente tem várias coisas que eu adoro e eu falo muito, né? Quando dentro do programa, quando eu acompanho as crianças, dentro do próprio manual da fala, aqui com quem vem no meu consultório, seja de forma online, de forma presencial, a gente precisa de equilíbrio. Ninguém dá conta de passar o dia inteiro fazendo uma mesma coisa com a criança ou de fazer a mesma coisa todo santo dia. É importante que nós tenhamos várias estratégias, várias alternativas, várias cartas na manga aí, tanto para a gente ir facilitando um pouquinho, mobilizando um pouquinho para nós, mas também para os nossos filhos, para a gente mantendo eles engajados, interessados, principalmente no início, que é a parte mais difícil. Gosto de dizer, difícil só o começo. Depois que a coisa engrena, você vai, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? É uma delícia viver esse desenvolvimento da fala infantil. É uma delícia viver a brincadeira com o filho, o livrinho com o filho, o passeio, o partilhar das rotinas com a criança. Tudo isso fica muito gostoso, muito prazeroso quando a gente ajusta tudo e faz tudo de uma forma que seja saudável ao desenvolvimento, que acomode a criança, mas que também respeite as nossas particularidades. Portanto, é importante esse equilíbrio e dentro desse equilíbrio, música é simplesmente sensacional. Por que ela é sensacional, né? Eu sempre digo, a gente tem que saber o porquê das coisas. Disciplina vem de discípulo.
Discípulo é aquele que segue, que acredita, que realmente confia em algo ou alguém e por isso se mantém disciplinado. Você vai se sentir aí animado em de fato colocar essa estratégia, essa ferramenta na sua vida e na vida do seu filho, se você entender e acreditar o porquê realmente é boa. E é isso que eu vou te contar agora. Primeiro ponto, quando nós estamos falando de música, ela tem um grande benefício, que ela estimula diferentes áreas neurais. É como se ela fizesse o nosso cérebro conversar entre si. Desde as partes de audição, partes de linguagem, de emoção, de entonação, tudo. Memória, criatividade, ela acorda esse sistema nervoso, tá? Outro ponto tremendamente importante, ela libera, ela causa, favorece a liberação de hormônios que trazem sensação de tranquilidade, de bem-estar. Com isso, ativando diferentes áreas neurais e ainda liberando estes hormônios que acalmam, fazem com que a criança e você se sintam mais tranquilos, mais seguros. A gente cria o ambiente, vamos dizer assim, perfeito para a aprendizagem, né? Como se a gente, liga o botãozinho aqui, olha para mim, vamos lá, agora eu te dou aí a estrutura que você precisa, que você consiga dar para os nossos filhos as ferramentas para que ele construa, que ele viva esse desenvolvimento, né? Tanto linguístico quanto em outras áreas, eu tenho vários estudos que relacionam a música com a inteligência, com a memória, então ela traz vários benefícios. Mas em fala, começamos por esses dois pontos de que a gente acorda esse sistema nervoso, tranquiliza essa criança. Além disso, nós temos que nos lembrar que o nosso corpo é rítmico. São as batidas do coração, a respiração, a nossa pressão arterial, tudo no nosso corpo se dá. Os movimentos aqui de todo o nosso sistema digestório, tudo é rítmico. Desde que você estava lá no útero da sua mãe, você ouvia ritmos constantes, você tinha acesso à melodia e essa repetição, essa constância acalma, organiza. Nós precisamos de rotina, nós precisamos de previsibilidade, a gente precisa, isso traz segurança, principalmente em seres mais iniciais, como a criança, que é um organismo que ainda não está maduro, ainda está se desenvolvendo. Tudo para ele ainda é muito desconhecido. Então, esta sensação, tudo isso que traz previsibilidade, traz constância, traz rotina, traz segurança. E a música tem exatamente isso, tanto pelo perfil rítmico, óbvio, tem melodia, tem música, né? Tem notas ali, ela é harmônica, mas também ela é repetitiva, porque a gente repete várias vezes a mesma estrofe, o mesmo refrão, é uma melodia que se repete, e outra coisa, o nosso repertório também, bom, falo por mim e pela maçante maioria de famílias que acompanham, talvez você seja diferente, mas normalmente o nosso repertório é limitado, né? A gente canta sempre as mesmas músicas e normalmente elas nos trazem sim uma sensação de bem-estar, de nostalgia, aquela coisa de casa, porque normalmente as músicas que nós mais cantamos, que nós mais nos divertimos com os nossos filhos, são aquelas que a gente traz da nossa infância. Então traz para nós também, desperta aquela memória, aquela lembrança da nossa infância, aquele momento em que a gente cantava aquilo com os nossos pais, com os nossos avós, com as crianças que conviviam com a gente, com os nossos amigos, irmãos, enfim. E aí aquele momento de interação, de troca com a criança, também muitas vezes deixa de ter um caráter simplesmente de atividade, de obrigação, de estou aqui porque preciso fazer isso, mas eu precisaria estar fazendo outra coisa também, ou eu gostaria, tô cansada, queria estar dormindo, queria não sei o que lá, mas tô aqui porque preciso fazer isso. Normalmente a música não nos coloca nesse lugar, ela passa a ser um momento de lazer, um momento de descanso, de descontração. E toda esta áurea que a gente cria aí, um cérebro bem ativo, com repetição,
com ritmo, que mantenha essa atenção e com esta leveza, esta sensação de prazer, de estarmos fazendo algo legal juntos, a gente tem um ambiente perfeito para fala. Porque fala é a pontinha do iceberg de uma construção a nível de comunicação e de linguagem. E isso tudo só se dá através de conexão, de troca com o outro, porque este é o objetivo. Comunicação, a gente fala para partilhar, para dividir experiências, dividir informações, porque eu preciso de alguma coisa, porque eu quero compartilhar algo, porque nós somos seres sociais, nós temos esta necessidade fisiológica, emocional, para além de simplesmente regras aí da sociedade, de que tenho que falar para trabalhar, tenho que falar para ser aceito. Não, a gente realmente precisa disso. E a música cria tudo isso de uma forma muito suave. Um outro ponto aí, além de todas essas questões aqui, agora a gente falando de uma forma mais prática, um outro ponto que ela se torna, por isso que eu digo, uma das melhores ferramentas, uma das minhas preferidas, para a criança aprender a falar, a gente precisa de muita repetição. Para tudo, para a gente aprender qualquer coisa, a gente tem que repetir, tem que fazer várias vezes. Você não aprende a andar de bicicleta na primeira vez que sobe na bicicleta e pedala. Você vai precisar várias vezes viver aquilo, experimentar daquilo para ficar bom nisso. Com a fala é a mesma coisa. E muitas vezes esse processo da repetição a nível de fala fica robótico, né? Quando a família, principalmente se a família não está preparada, principalmente se a família está vivendo isso sozinha, sem suporte, sem orientação, então sem entender muito como que funciona esse desenvolvimento, sem entender muito em que fase desse desenvolvimento está o filho e, portanto, quais as melhores estratégias para aquela fase, quais habilidades precisam ser trabalhadas naquela fase, que tipo de ação, que tipo de brincadeira, que tipo de brinquedo, que tipo de desenho na TV, que tipo de atividades da casa que eu posso incluir e como que eu vou incluir. Se a família não tem esse suporte, não tem esse preparo, isso normalmente fica muito difícil, fica pesado e fica robótico. Quando a gente tem este preparo todo, a coisa já suaviza, mas ainda assim a gente vai precisar de repetição. E uma forma de, principalmente no início desta caminhada, quando a gente tem uma família que está vivendo isso pela primeira vez, se já tivesse vivido isso, provavelmente não estaria tendo dificuldade agora. E isso não significa, é o meu segundo filho, o primeiro filho, porque às vezes o primeiro, o segundo filho, o desenvolvimento de fala foi pleno. Família não precisou nem pensar nisso, né? Nem agir de uma forma muito estruturada sobre isso, tudo veio. De repente vem um filho com dificuldade maior. Então, mesmo que já seja aí um segundo, um terceiro, um quarto filho, ainda assim é alguém que é uma situação que pela primeira vez a família está vivendo. Então é natural que seja estranho para você, né? E aí a música ajuda. Eu tenho que repetir. Ao invés de eu ficar falando água, 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 vamos tomar água. As minhas alunas lá do PF, praticamente toda a mentoria, a gente fala de alguma musiquinha. Na comunidade tem vídeos de musiquinhas, tanto que eu coloquei, quanto que as alunas colocaram, compartilharam. Uma das melhores ferramentas. A gente prende a atenção do seu filho e a gente consegue ser repetitivo de uma forma lúdica. Outra grande coisa que facilita muito a vida, um dos pré-requisitos de fala. Atenção, o cérebro lá está todo ativado por conta dessa ferramenta, então a gente já consegue facilitar um pouco aqui em chamar a atenção e manter a atenção da criança. Depois, imitação. Para imitação, a gente precisa desta repetição e a gente precisa também, aqui começa sempre a imitação por imitação gestual. Facilita quando a gente tem o quê? Coreografia. Pintinho amarelinho, a Dona Aranha, fui morar numa casinha. Então também de uma forma que é lúdica, que é divertida, que é natural, eu consigo dar ao meu filho as ferramentas que ele precisa para desenvolver as habilidades pré-requisito e chegar até a fala. Quando chega na parte de estar falando, a gente precisa dar muito modelo, né? Quando a criança vai começar com as primeiras palavras, a gente tem que modelar essa fala. Para que esta modelagem não seja artificial, não seja rígida, a gente coloca música no lugar e assim conforme a criança vai evoluindo,
A ideia, a tendência é que, e aí vamos para a nossa segunda grande questão, né? Se é uma boa ferramenta, já deixei muito claro que é. Segunda, se é normal, se é esperado que a criança fale tudo com música. Não, tá? Aqui a gente precisa de equilíbrio. A gente não quer que teu filho venha sempre te pedir as coisas cantando, óbvio. Então, se isso está acontecendo na tua casa, primeiro de tudo, observe que modelo você está dando. Se absolutamente todos os momentos de comunicação seu com ele através de música tá errado. É só você parar para pensar. Eu sempre gosto daquele filtro, né? Se fosse um adulto, se ao invés de ser meu filho fosse meu cônjuge, meu marido, minha esposa, eu ia falar com ele o tempo todo cantando, por mais que ele goste de música? No mínimo ele ia pensar, gente, o que é que deu com essa pessoa, não é? A mesma coisa com o nosso filho. A mesma coisa. Tem os momentos em que a música é bem-vinda, sim. Quanto mais no início desse processo de desenvolvimento está a criança, mais a gente pode se aproveitar dela, ou seja, com mais frequência ela pode aparecer, mas é importante que conforme a criança vai evoluindo a nível das habilidades pré-requisito e daqui a pouco a nível de fala, a gente possa sim ir reduzindo o uso da música para inclusive modelar a fala, para inclusive ser um meio de troca ali de interação, que eu sempre falo assim, né? O grande segredo do desenvolvimento da fala, a grande questão é aquilo, de qual que é a melhor brincadeira, de qual que é o melhor desenho, tudo isso é apenas meio para criar troca. O que vai gerar o desenvolvimento da fala é esta troca entre duas pessoas, obrigatoriamente, duas pessoas que conversam entre si. Comunicação, via de regra, um ato comunicativo, a estrutura de um momento de comunicação tem que ter o interlocutor e o receptor, aquele que fala, aquele que escuta, que depois responde, aí tem que ter essa troca. O que vocês vão fazer para permear isso é a ferramenta. Música é uma delas, livro é outra, brinquedos são outras, televisão, a gente consegue com bom senso aproveitar, é outra, rotinas da casa é outra, passeios é outra, existe uma infinidade. É importante que você esteja preparado para usar de tudo um pouco, para aí sim garantir um desenvolvimento saudável e equilibrado para o seu filho. Espero ter esclarecido, espero ter te incentivado a colocar um pouquinho mais de música aí na sua casa. Para começar agora, tenta lembrar aquelas que você cantava quando era criança. Não se lembra? Digita lá no Google, assim, aqui no YouTube, digita assim, música anos 90, música infantil anos 90, música infantil anos 80. E dá uma revisitada lá, olha, quem sabe você vai lembrar de alguma que vai te despertar sensações gostosas, lembranças gostosas, e você traz isso para os seus filhos. A música, ela é muito mais rica quando ela não tem clipe, ou seja, apenas eu ligar a música para ouvir com meu filho, ou melhor ainda, cantar com ele. Sensacional a estratégia de vocês criarem as próprias, tanto nesse sentido como, por exemplo, uma coisa que eu faço sempre lá em casa, né? Vou trocar fralda, então tchau, tchau, xixi, tchau, tchau, xixi, né? Se fez cocô, então vamos trocar fralda, tchau, tchau, cocô, tchau, tchau, cocô. Minha filha já chega, deita lá pra trocar fralda, ela já fala tchau, tchau, cocô, tchau, tchau, cocô. Começa a cantar a musiquinha de uma forma muito natural. Então criem essas de vocês, façam paródias, né? Meu filho já na data da gravação desta aula, minha filha tem 1 ano e 10 meses, meu filho 4 anos e 10 meses, meu filho de 4 anos já faz paródias, então, por exemplo, o Boi da Cara Preta, inventa com o ritmo do Boi da Cara Preta, coloca outras pessoas, outros nomes, outras ações. Seu Lobato tinha um sítio, com o ritmo do Seu Lobato, ao invés de dizer que lá tinha a vaca, que tinha não sei o que lá, coloca as pessoas da família, coloca o cachorro dele, e que faz, ao invés de fazer simplesmente o som, coloca aquilo que a pessoa faz, aquilo que o animal faz, né? Então começa já a criar outras coisas usando desse ritmo. Então brinquem, não se limitem, divirtam-se. Se precisarem da minha ajuda, eu estou aqui, só é no link. Achar aquilo que melhor lhe convém, venha até mim, que vai ser um prazer te liderar, te conduzir na evolução da fala do seu filho, da sua filha. Quarta-feira que vem eu tô aqui. Até mais. Nunca lembro. Lembra de se inscrever no canal,
curtir, compartilhar, né? Agora sim, até mais!